Você sabe como esse aparelho que você está utilizando foi construído? Provavelmente você deve ter uma noção dos seus principais componentes, mas no nível mais básico temos o que proporcionou uma revolução na computação: o transistor. Hoje, os transistores são muito mais pequenos do que nessa imagem, sendo a tecnologia mais recente de apenas 2 nanômetros. Isso é menor do que o diâmetro do seu DNA. Por serem tão microscópicos, esses equipamentos estão à mercê de todo tipo de interferência, o que é um problema muito grande quando estamos produzindo chips, pois não queremos lançar um equipamento que troque os valores de bits, já que isso não só gera informações confitantes, mas também afeta o consumo de energia e o atraso de resposta do aparelho. Para mitigar esse tipo de variabilidade, diversas simulações são feitas durante a produção, só que elas podem demorar muito. E para a nossa sociedade, tempo é dinheiro. Nesse sentido, com a enorme primavera de inovações criada por algoritmos de aprendizado de máquina, podemos tomar proveito dessas técnicas para garantir que todo esse processo seja confiável, rápido e barato. Olá, meu nome é Gabriel Jacinto, fui bolsista PIBIC pelo CNPq nesse último ano e, juntamente com a professora Cristina, do SL na UFSC, pesquisei sobre a predição da caracterização elétrica de circuitos com algoritmos de aprendizado de máquina e aqui apresento meus resultados. O objetivo da nossa pesquisa foi fazer um primeiro estudo em um circuito inversor para prever os atrasos e sua energia. O circuito inversor é feito a partir de 2 transistores, como na figura, e sua função é inverter o sinal que está sendo passado, ou seja, se temos o valor 1 na entrada, teremos o valor 0 na saída e vice-versa. Na simulação, calculam-se os valores para o seu atraso, que é o tempo que o sinal demora para propagar pelo circuito, e o valor da energia gasta. São essas características elétricas que queremos prever nesse trabalho. Como estamos trabalhando com valores contínuos e não grupos, como para prever se um animal é um gato ou um cão, estamos fazendo uma tarefa de regressão e não de classificação. Dessa forma, treinamos 4 algoritmos clássicos de regressão. A regressão linear múltipla, onde nosso valor predito é descrito pela seguinte equação, onde os θs são os pesos de cada valor das variáveis de entrada. O que se deseja é encontrar os valores de cada peso que minimizem nossa medida de performance. A máquina de vetores de suporte, que dado um valor epsilon, calcula uma margem em torno do hiperplano da função de previsão, onde tentamos ajustar o máximo de observações possíveis entre a área definida pelas margens e reduzir os valores que são fora dessa. As árvores de decisão, que funciona criando uma estrutura de árvore com nós internos com testes que são feitos para prever a qual nó folha o valor será atribuído, retornando, no nosso caso, um valor contínuo. E por fim, a floresta aleatória, que calcula um grande número de árvores de decisão com profundidades diferentes e em seguida calcula a média de todas as previsões para estimar o valor. Para avaliar como eles performam em suas predições, vamos usar a métrica conhecida como erro quadrático médio. Aqui podemos ver em mais detalhe todas as nossas variáveis de entrada junto com seus valores e as variáveis a serem preditas. Um detalhe importante que tivemos que ajustar em nossos dados foi a escala das nossas variáveis de predição, já que a magnitude delas é muito pequena. Estamos falando em uma escala menor que nano. Logo, nós aplicamos a seguinte fórmula, conhecida como min-max scalar, em todos os valores para que eles ficassem entre o intervalo de 0 e 1. A distribuição de nossas variáveis de predição ficou da seguinte forma. Nós vamos usar essa distribuição para visualizar de forma mais intuitiva as predições feitas por cada algoritmo. Para o TPHL, é quase impossível ver erro nas curvas preditas pelas árvores de decisão e pela floresta aleatória. E isso fica ainda mais claro quando analisamos os resultados do erro quadrático médio, que nos diz que o melhor algoritmo foi realmente o florestas aleatórias e o pior foi a regressão linear múltipla. Seguindo para o TPLH, nossa curva característica aqui em laranja, podemos ver que o mesmo padrão se repete, com o melhor algoritmo sendo as florestas aleatórias e o pior a regressão linear múltipla. Por fim, temos a energia, com sua curva aqui em verde e mais achatada, e, sem surpresa nenhuma, as florestas aleatórias foram novamente as ganhadoras. Nessa conjuntura, podemos ver que nosso algoritmo campeão foi as florestas aleatórias, o que já era até esperado, já que é um dos algoritmos mais poderosos. Podemos concluir que algoritmos de machine learning são capazes sim de prever a caracterização elétrica de circuitos. Contudo, esses algoritmos ainda são relativamente simples quando olhamos para o cenário atual de pesquisa em aprendizagem de máquina. Então, à medida que formos pegando circuitos cada vez mais complexos para fazer a predição, muito provavelmente iremos usar de técnicas mais robustas como redes neurais. Tudo isso com o intuito de acelerarmos o processo de simulação. Quando iniciei esse trabalho há um ano, a pandemia já estava ocorrendo, então não tive que adaptar minhas pesquisas, pois já estávamos em um sistema remoto. E por sorte, não ocorreu um impacto grande no desenvolvimento do plano de atividades. Por fim, com o resultado desse trabalho, foi possível criar um artigo que foi publicado e apresentado no Simpósio Sul de Microeletrônica de 2021. Obrigado!